E hoje se encontra junto de nós o nosso irmão Luiz Alberto, que vai nos dizer sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E agora, vamos passar de imediato para que possamos realmente absorver tudo aquilo que será trazido na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Pois a fala, a ideia, a pregação de Jesus Cristo no mundo, naquela época, né, que era na Palestina, no Oriente Médio, e que de tão importante foi a sua participação, a sua vida aqui na Terra, tão importante que se espalhou pelo mundo, chamamos de mundo cristão. Mas existem bilhões de pessoas que não conhecem as ideias de Jesus. Tá? Mas isso não seria problema, porque como ele administra o planeta Terra, ele enviou vários profetas, ele enviou para estes povos, os 4 cantos do mundo. Então todos têm noção de que nós somos criaturas, né, geradas pelo Altíssimo, pelo Ser Supremo, e que estamos aqui na Terra sempre, temporariamente. As pessoas em geral sempre acham que nós estamos eternamente na Terra, né? E a gente sempre, eu nunca vou morrer, ninguém quer morrer, todo mundo tem medo da morte. Mas a morte é uma coisa boa. A morte é uma coisa boa. É saudável. Do ponto de vista da espiritualidade, né? Quando as pessoas ouvem, né, a gente se referir como a morte sendo uma coisa boa, então logicamente que todo mundo pensando que o Alberto é louco, né? Mas de médico e de louco todos temos um pouco, né? Mas é preciso, como diz o Allan Kardec, penetrar no mundo espiritual pelo pensamento, né? Principalmente pelos livros, para poder entender o Espiritismo. Somente com palestras, né, muitas vezes, e que a gente às vezes está no mundo da lua, né? E a gente pode não compreender a palavra, por isso que o estudo da doutrina espírita é muito importante, né, para que nós tenhamos uma visão assim, cada vez mais próxima do fenômeno morte, né, do que seja o espírito. Porque todos os dias tem uma ladainha, né? Onde morreu o ator, falou de tal hora, todo mundo chorando, né? Fulano bateu, né, com a cabeça no poste, todo mundo desesperado. Então fica sempre, né, aquele desespero. Semana passada foi no enterro, e aí lá pelas tantas, né, todo mundo lá, e gemendo, chorando. Daí, na saída lá do estacionamento, me encontrei de novo com o viúvo e o filho. E aí eu entrei assim no assunto espiritual, né, porque eu sempre acho um jeito de me atravessar, né? Já que eu moro em Viamão, Viamão tem a fama de ser o ônibus de Viamão, né, de se atravessar, né? Então aí eu moro já há 12 anos em Viamão, já me atravesso, né? Trupico me atravessa. E aí eu falei assim, pois é, né? A gente é tão bonito domingo, né, de manhã, lá no crematório, né? Tava lindo aquele gramado, assim, né, cheio de tumbas. E aí o cidadão assim, pois é,
Mas ela era espírita. Ah, eu fico abismado quando eu ouço isso. Sabe? Todo mundo fungando, desesperado, ela era espírita, ela estava nos preparando. Então, entre dizer que é espírita, sabe, e enfrentar a morte com naturalidade, tem muita distância. Por isso que Allan Kardec dizia que é necessário que nós penetremos pelo pensamento no mundo espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Lendo livros, gastando as letrinhas, né? Os olhos, as letrinhas, vendo filmes espíritas, indo em teatros espíritas, né? Principalmente, né, estudando, para que ele possa compreender essas questões, assim, que para não chamarem o sujeito aqui de louco, né? Por quê? Então, lá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, que é o assunto de hoje, chega um ponto assim que Jesus diz aqui, né, que bem-aventurados que são misericordiosos, né, perdoai para que Deus os perdoe. Então, para que ele fala isso? Muitas vezes a gente tem bronca com um parente, né? Quem é que não tem bronca com um parente? Levante o dedo. Ninguém tem coragem de levantar o dedo, né? Porque tem bronca com parente, que bom. Porque normalmente a pessoa é santa, né? Não tem bronca nem parente, é santo, né? A criatura é santa. Porque a maioria de todos nós temos broncas com os parentes, né? Sempre temos uma rosquinha, até eu tenho, né? Não vou dar uma de santinho, porque eu não sou santo, né? E aí então às vezes a gente fica furioso, né? Então a gente tem que meditar e assim perdoar, né? Então aí Jesus recomenda assim, que a gente deveria perdoar para que Deus nos perdoe, né? Agora não pense que Deus chega e diz assim, eu perdoo o Luiz Alberto, né? Um grande pecador, pescador eu acho. Bom, eu perdoo o Luiz Alberto, né? Passa a mão na minha cabeça e vai, filhinho. Não é assim que funciona, né? As pessoas falam, Deus vai lá, anda de joelhos, caminha não sei quantos quilômetros, né? Só não caminha aqueles lá de Compostela, que eu acho um exagero aquilo lá, né? Ou de moto, fazer Compostela de moto, né? E lá na Espanha. Então, Deus não fica passando a mão na cabecinha do anjinho assim, Luiz Alberto está perdoado, qualquer um de nós. Não é assim que funciona. Né? Funciona é o seguinte, né? Tudo bem, te dou novas chances, como nós temos novas chances sempre, o tempo todo. Né? Sempre está dando oportunidade para todos nós, né? Porque Deus é a pura misericórdia, né? Todo mundo sabe que Deus é amor, então Deus é a pura misericórdia. Agora não vem me dizer que Deus é fiel, que eu acho ridículo. Dizer que Deus é fiel, né? Então a pessoa que bota isso lá nos seus carros, né, não sabe o que é Deus. Deus não é fiel a coisa nenhuma. Você sabe quem que é Deus? Quem é Deus? Deus é o ser supremo, né? Então Deus não tem atributo humano, né? Eu posso ser fiel ou ser infiel, vocês podem ser fiéis e infiéis. Agora Deus não tem nada a ver com isso, né? Para começar, né? Deus não tem nada de ser fiel e infiel, né? Deus é o ser supremo. E Jesus ainda diz assim, somente Deus é bom. Então, Jesus recomenda, inclusive, quando a gente quer, me ajuda. Normalmente quando a gente está com uma doencinha meio braba, né? Tem algum parente doente, né? Alguma coisa assim da família, doença de família, problema sério, aí a gente vai lá e corre atrás de Deus, atrás de Jesus, né? E o que adianta a gente correr atrás de Deus e lá pedir para Deus se a gente está magoado com alguém da família, né, que eu não vou dizer quem é, né?
Não adianta eu lá pedir para Deus, Deus me ajuda aqui a resolver os meus problemas de emprego, meu problema de dor aqui, né, meu problema do meu filho, o problema da minha mãe. Não adianta eu pedir para Deus, porque Deus, que ama todos os seus filhos, como ele deve se sentir? Né? Se eu estou odiando, eu vou botar o meu primo, por exemplo, né? Se eu estou odiando meu primo, que eu emprestei dinheiro para ele não me pagou, né? E o que adianta eu lá pedir para Deus? Deus, eu estou com uma dorzinha aqui desse lado aqui, me ajuda, né? Ou então eu tenho lá, estou esperando um negócio lá para fazer um bom negócio, eu peço para Deus. As pessoas pedem para Deus até para o time ganhar. Não é isso que dizem? Eu ainda vi na TV hoje um jogador lá dizendo, Deus não sei o que, não bota Deus nisso, né? Até no futebol as pessoas botam Deus. Ainda dizem que Deus é brasileiro. Então Deus não tem time, Deus não tem nacionalidade. Deus é Deus. Agora, Deus é Pai. Deus perdoa, Deus compreende, nos dá chance milhares de vezes. Então nós temos que entender que nós somos espíritos caminhando pela eternidade. Nós estamos caminhando pelo universo. E nós temos que reencarnar. Que ninguém fica lá no mundo espiritual, sabe? Espantando mosca, braços cruzados. O mundo espiritual tem suas atividades, mas a reencarnação é necessária, porque a matéria, sabe, faz com que haja progresso, ajude no progresso do espírito. Então, por isso que nós estamos aqui mergulhados. E tem outros fatores. Então, nós não lembramos, muitas vezes, que nós nos dedicamos com as pessoas, tá? E estamos sempre assim reencarnando para conviver novamente com simpatia e com antipatia de uma pessoa, né? Algo constatado sempre muitas vezes, a maioria das vezes, nós queríamos mais bem para um amigo, para uma amiga, do que por um parente, não é verdade? Não é verdade? Quantos amigos nós temos e nós adoramos? Né? E quantos parentes que nós mantemos distância? Está cheio disso, né? Cheio disso. Todo mundo sabe disso. Então a gente encontra com as pessoas afins por aí, né? e gosta delas. Né? Mas acontece o seguinte, que quando a gente reencarna, nós não lembramos, por um certo tempo, né, quando está reencarnado, nós não lembramos, né, que aqueles que estão dentro da nossa família tiveram problemas conosco. E nós, então, durante a encarnação, nós ficamos, né, apenas sentindo aquela simpatia ou aquela antipatia das pessoas. Sem falar que tem pessoas, algumas nós conseguimos botar dentro da nossa família, reencarnados, né? Nascem com nossos filhos, né? Praticamente, olha, não vou exagerar se eu disser que 80%, acho que até mais das pessoas que formam famílias são problemáticos. Né? Nós brigamos com aquela mulher, nós brigamos com aquele filho em outra encarnação, em outras encarnações, nós prejudicamos muitas vezes, nós roubamos a mulher do cara, não é? Quantas vezes nós roubamos a mulher do cara? Às vezes as mulheres também nos roubam, né? Também vice-versa, jeitos iguais. Mas quantas vezes a pessoa, o camarada se apropria dos bens do outro
mata. Né? Você não ouve falar em morte todo dia, né? Todo dia se eu falar em morte na televisão, no jornal ali, né? No rádio, você quer. Todo dia estão matando, né? E imagine, no passado nós matávamos com maior facilidade. Para tirar os bens da pessoa, para ficar com a mulher do cara. Né? Era muito comum isso. Trapaceando, enganando. Então, muitas vezes tem inimigos nossos que não vêm na mesma família, que não deu espaço, não deu tempo, não houve perdão. E acontece que a pessoa... Aí como é que ela se vinga da gente, né? Eu visível e os meus inimigos, as dúzias, né? Uma dúzia de cada lado, ficam se vingando de mim invisivelmente. Invisivelmente. E nós não sabemos, né? Se nós ignoramos o espiritismo, por exemplo, né? Muitas vezes assim, os espíritos manifestam, derrubam as pessoas, né? Derrubam as pessoas, dão epilepsias, as pessoas não dão? A história do Cláudio, um rapaz que morava em Minas Gerais, né? Que ele tinha problemas de epilepsia, um inimigo espiritual dele, um espírito, uma pessoa, né? Atacava ele, né? Para cobrar dele. Ele tinha feito muita sujeira pro cara, né? Então as pessoas não querem perdoar. Aí ficam lá no mundo espiritual, ficam anos e séculos se vingando de alguma forma das pessoas. Então, o Cláudio encarnado e esse inimigo desencarnado, né? Então provocava epilepsia nele. E ele até teve que se aposentar bem jovem, Cláudio. E aí então aconteceu o quê? O tio dele dirigia um centro espírita lá em Minas Gerais. Dirigia o centro espírita e sempre atendia a ele, dizia, tu tem que continuar, né? Tomando passe, fazendo tratamento, mas tu tens que mudar por dentro. Mas sabe o que o Cláudio gostava? Ele gostava de farrinha no Bataclan. Né? Ele gostava de... Então, lá no apartamento que ele morava, era cheio de fotografias de mulheres nuas. Né? Não é pecado, né? Mulher nua, né? Mas, dia e noite, alguma coisa está exagerada, né? Então, a pessoa só curtia aquilo, só... Né? Curtia aquelas coisas. E, então, os espíritos que são nossos inimigos, né? Pessoas são nossos inimigos por tendo motivos. Não pense que tem um espírito me perseguindo, eu sou o coitadinho do Luiz Alberto. Não sou, não. Ninguém, vou lá na casa espírita, correndo, né? Todo mundo atirar-se, limpar, não sei o que, fazer aquilo que falo por aí. Mas não tem nada de coitadinho, ninguém é coitadinho. Eu sou devedor, sabe, de uma dúzia que está aqui de cada lado. Então, o que acontece? Né? Aí eu pego, tenho uma atitude, tenho uma vida desregrada, uma vida sacaneira, né? Uma vida bandida, né? Uma vida vulgar. O que acontece? Os espíritos se aproveitam e penetram na minha individualidade, ficam na minha casa, e ficam comigo cobrando, sabe, de alguma forma tentando massacrar. Então, quando a gente não tem a orientação do Evangelho, a gente acaba tendo problemas. Então, por isso que assim, a orientação espírita é uma orientação assim, baseada, sabe, nos ensinos de Jesus, por exemplo, que são fundamentais, né, para a vida da gente. Porque a gente está aprendendo, né? Eu também sou estudante do Espiritismo também, sabe? Sou aprendiz de feiticeiro, né? Eu também sou aprendiz. E então a gente vê assim que várias pessoas passam por dificuldades, né? Todos nós passamos por dificuldades, sabe? Desentendimentos.
E acontece que muitas vezes então a gente briga, né? Prejudica e mata por causa de desentendimento. O famoso doutor Bezerra de Menezes almoçava na casa do não menos famoso doutor Quintino Bocaiúva, lá no Rio de Janeiro, quando alguém bateu lá e pediu licença porque um policial trazia um empregado dele. Entraram, né, o policial e o empregado do doutor Quintino, e o doutor Bezerra de Menezes, que já era espírita, o doutor Bezerra de Menezes estava ali conversando com o doutor Quintino Bocaiúva sobre espiritismo. Daí entrou o policial e o rapaz, e daí o rapaz disse assim: doutor Quintino, o senhor me perdoe, porque eu foi sem querer. O rapaz estava manuseando uma arma, tá? E apertou o gatilho e passou de raspão a bala na cabeça do doutor Quintino. O doutor Quintino mandou prender o indivíduo, né? Mandou prender. Daí o Quintino assim: olha, meu cara, tu vai ter que aprender uma lição, eu não perdoo. Quando ele disse não perdoo, o doutor Bezerra de Menezes teve uma coisa, né? Daí ele olhou pro Bezerra de Menezes e disse assim: ô Bezerra, tu acha que eu não tenho direito? Não estou no meu direito de exigir, sabe, uma punição para esse rapaz? Né? E aí o doutor Bezerra disse bem assim: tu podes não perdoar, contanto que tu não erres. Entendeu? Aí o doutor Quintino Bocaiúva ficou assim, né? Ficou pensando uns segundinhos assim, pegou o lenço, secou o suor, né? Tava quente nem hoje, já viu? E aí sim, tá bom. Então tá. Então pode soltar o rapaz e segue lá, vai lá para a Copa ajudar lá na Copa. Então, com aquele momento, com aquela ajuda, com aquela posição do doutor Bezerra de Menezes, né, dizendo para ele assim: tu não quer perdoar, né? Mas tu não erra? Quem de nós que não erra? Duvido que alguém levante a mão. Quem de nós que não erra sempre? Por que nós erramos? É normal, né? O erro faz parte da nossa jornada, da nossa evolução, né? Todos nós estamos caminhando há milhares de anos aí, sabe? Então por isso que nós, está aqui no Evangelho assim: não julgueis para não serem julgados, né? Então diz aqui, diz Jesus aqui, ensina que antes de nós nos dirigirmos a Deus, nós temos que acertar as contas com quem tem bronca conosco. Tá? Não vão pedir nada para Deus, tá? Estando magoado, papapado com alguém. Não vão pedir nada porque, sabe assim, nós temos que aprender isso. Porque assim, bem-aventurados que têm misericórdia, ou que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então aí Jesus vai dizendo depois assim: se perdoar aos homens as faltas, né, que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então vejam bem, a coisa é séria, não é brincadeirinha isso aí. Um outro caso que aconteceu interessantíssimo foi lá em Pedro Leopoldo, né? Aconteceu que um rapazinho foi assassinado. E a mãe dele, que não tinha conhecimento espírita, né, no caso, ela ficou desesperada.
E eu não sabia por quê, mas por que mataram meu filho? Eu estava desesperado. E uma senhora chamada Joaninha Gomes, a dona Joaninha, preocupada com o estado, né, desesperador dessa mulher, né? Porque, todo mundo, perdeu um filho, né? Só que ninguém perde ninguém, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, ninguém perde ninguém. Mas é o termo que usam, né? O povo está tão acostumado a usar essas palavras assim, né? Perdi, não perde nada, né? Segundo a doutrina espírita, todos continuam vivos, né? Então, aí, mas a mãe lá, né? De outras religiões, então ela estava desesperada. A dona Joaninha ficou preocupada e foi lá pedir para o nosso querido, famoso Chico Xavier. E o Chico Xavier pegou a malinha dele, né, com o Evangelho, e foi na casa da dona, essa senhora aí, que o filho havia sido assassinado. Foi lá na casa dela, eles se reuniram, estavam lá em 5 pessoas, e nós que sempre falamos que nós devemos fazer a leitura do Evangelho em casa, no mínimo uma vez por semana, o bom seria todos os dias, né? Então, porque faz bem para a saúde nossa, né? Ler uma página do Evangelho, comentar, né? Em família, faz muito bem para a saúde de toda a família. Então, aí o Chico Xavier foi lá, né, junto com essa senhora, dona Joaninha, e foram pegar o Evangelho, e o Chico Xavier abriu, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, e tem 14, perdão das ofensas. O acaso não existe. Os espíritos conduzem a gente para abrir a página, a gente precisa abrir. Isso acontece aí em casa, né? Nas nossas casas acontece todos os dias, né? Então, nós temos que ter sensibilidade, conhecimento, né? Para saber como funciona isso aí. Tão simples, é como a espiritualidade colabora conosco. Então, aí quando ele abriu na página Perdão das Ofensas, silêncio no tribunal. Não foi isso, não. Foi alguém que bateu na porta. Alguém bateu na porta e a senhora foi lá atender. Era um mendigo esfarrapado. Pediu um prato de comida e uma roupa para se aquecer. E daí ela pegou, abriu a porta, ele entrou, sente aqui um pouquinho, sentou no banquinho lá no banco. E ela voltou para a mesa lá. E foi lido o capítulo número 10, item 14, né? Falando de quantas vezes perdoarei meu irmão, né? Vocês sabem por que foi isso, né? Que o Pedro fez aquela pergunta séria para Jesus, né? Quantas vezes? Até 7 vezes? Aí Jesus, não, 70 vezes 7. Por que Jesus disse isso, 70 vezes 7? Porque lá na Bíblia, que os judeus seguiam, tá? Tinha lá um danado chamado Lameque, né? Filho de Matusalém, pai de Noé, que disse uma certa vez assim, isso é linguajar da Bíblia, tá? Então é a história do povo judeu, não tem nada de sagrado nisso aí. E aí ele vai e diz assim, ele tinha 2 mulheres, né? Naquele tempo podia ter, né? Várias mulheres, desde que pudesse sustentá-las, né? É uma maravilha, né? Só que os homens podiam ter várias mulheres porque não tinha a indústria da moda nem de cosméticos, né? Então era muito fácil ter várias mulheres. Hoje não, né? Hoje elas passam mais dentro de beleza do que outras coisas. Então, aí aconteceu o seguinte, né? Que esse Lameque tinha dito para as esposas, né? Ada e Zilá, tinha dito para elas, matei um homem por me ferir.
e um rapaz por me pisar. Se Caim era perdoado até 7 vezes, Lameque será perdoado 70 vezes 7 vezes. Olha como é que é isso. O Lameque que inventou isso aí. Como Jesus Cristo sabia disso, Jesus pega, transforma o contrário. Diz para o Pedro, Jesus, a gente deve perdoar até 7 vezes. Daí Jesus, não, deve se perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, tudo, sempre, infinitamente. Bom, mas então, depois que o Chico Xavier terminou de ler Perdão das Ofensas, daí um senhor disse assim para aquela senhora: a senhora perdoou o criminoso, seu filho? E deu o nome lá, né? Daí ela disse: olha, o Evangelho me manda perdoar, né? Daí o homem, o mendigo se levantou, chegou lá e falou: mas a senhora é a mãe do morto? Daí assim, sou. Daí começou a chorar: fui eu que matei ele, né? Então, aí ela assim, aí se ajoelhou e pediu perdão para ela, né? E ele tinha sido assassino do filho dela. E ele pega, saiu dali, né? Depois que a senhora disse assim: não, eu não preciso te perdoar porque eu também sou pecadora, né? A senhora foi humilde até. E ele saiu dali e foi se entregar na polícia, né? E aí no dia seguinte, o Chico Xavier conversou com ela novamente e ela contou que o filho dela, o que foi assassinado, foi quem levou o mendigo lá para ela tratar e perdoar. Vejam só, né? O próprio espírito, né, que tinha sido massacrado, né, o corpo dele assassinado, empurrou o mendigo na casa dele para a mãe dele perdoar. Mas vejam, isso é grandeza, né? Grandeza de espírito é evolução, né, demonstrando que, sabe, as pessoas, nas piores ocasiões, as pessoas fazem horrores, né? Nós temos que perdoá-las. Não adianta a gente dizer: nunca eu vou perdoar. Se Deus fala, né? Se Jesus ensina o perdão, por quê? Por que isso? Pode nos matar o corpo, tá? Mas nós continuaremos vivos. Nós não podemos ser muito apegados a corpos também, né? Ao corpinho do meu pai, ao corpinho da minha mãe, ao corpinho da minha mulher, ao corpinho do meu filho, sabe? Quando acontece alguma tragédia, uns danos desse tipo assim, o que nós podemos fazer? Nada. Nós temos que entregar nas mãos de Deus os problemas que nós temos. Sempre. Mesmo que nos atinja assim, dolorosamente, que nem o rapaz esse aí, né? Por isso que é importante sim a gente saber que tudo, mais tarde, tem reparação. Deus perdoa, mas tem reparação. Tudo tem conserto, mas com tempo, de acordo com a vontade de Deus. E muito obrigado.